Boa noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós vamos ter uma discussão sobre o filme O Brutalista, que vai ser conduzida por Ari Handler. Ari, se apresenta rapidinho e toca em frente. Um abraço. Legal. Obrigado, Wagner. Eu preparei aqui alguma coisa à guisa de apresentação pessoal. Primeira coisa que eu estudei no Fernão Dias, junto com alguns amigos aqui, o Wagner, Arthur, Moisés, e também a Tuta e a Helena, embora eu não tenha conhecido elas na época, mas muita gente conheceu. E a segunda coisa que eu quero me apresentar é que eu sou engenheiro, e isso define muito da minha personalidade. E eu já passei esse filminho aqui, vou passar de novo. E reparem que esse filme tem uma pegada de cinema, não é um simples desenho animado. E o filme explica a minha obsessão por temas como esse. I'm worried about little Dilbert. He's not like other kids. What do you mean? Yesterday, I left him alone for a minute, and he disassembled the TV, our clock, and the stereo. That's perfectly normal. Kids take things apart. Oh! The part that worries me is he used the components to build a ham radio set. Oh dear. Is that bad? Normally I'd want to run an EEG on him, but the machine isn't working. It's worse than I feared. What is it? I'm afraid your son has the knack. The knack? The knack. It's a rare condition characterized by an extreme intuition about all things mechanical and electrical, and utter social ineptitude. Can he lead a normal life? No. He'll be an engineer. No! There. Don't blame yourself. Bom, eu, como engenheiro, gosto de desmontar as coisas, embora nem sempre eu saiba montar, como o Dilbert. A Tuta falou uma vez que eu não sei, não entendo nada, e eu chamo as pessoas para falarem por mim. O que é uma mentira, não é verdade. Vocês vão ver aqui que não é verdade. Então, vamos prosseguir com a apresentação. Os objetivos do debate hoje, da reunião, são os seguintes. Primeiro, debater o filme O Brutalista. E segundo, iniciar o ciclo de debate de cinema no grupo Arte do Encontro. Isso é uma ideia antiga que a gente já vinha namorando e espero que agora a gente consiga fazer. Os debates eu estou propondo, como esse é o primeiro da série, é o episódio 1, temporada 1, episódio 1. Eu estou propondo que os debates terão a mesma duração do filme. No caso desse filme, seriam 3 horas e meia, com intervalo de 15 minutos. E, segunda observação, supõe-se que os participantes tenham assistido os filmes. Portanto, os filmes não serão descritos. Serão feitas apenas algumas reflexões iniciais e trazido alguns temas para debate. Quer dizer, vamos trazer cada um... O David, quando fez a apresentação dele, ele falou assim, cada um vê um filme diferente. Então, cada um vai trazer o que viu no filme, e certamente cada um viu uma coisa diferente. Eu vou falar um pouco sobre o debate. Não sei se todo mundo sabe levantar a mãozinha do Zoom. Então, eu acho que para fazer o debate ficar interessante, é bom que todo mundo levante essa mãozinha do Zoom. Não sei se todos sabem.
o fato de levantar a mãozinha coloca na ordem, então facilita a coordenação do debate e a ordem. E cada um vai ter 5 minutos para colocar o ponto de vista sobre os temas apresentados ou qualquer outro tema que a pessoa tenha visto no filme. Ensina a gente a levantar a mãozinha, eu não sei. Nós vamos fazer. Quando chegar no debate propriamente dito, a gente faz isso. E tem uma coisa importante: o debate não tem como objetivo chegar a alguma conclusão comum. Cada um coloca o seu ponto de vista e respeita os pontos de vista contrários. Então, o primeiro tema do filme que eu vou abordar é o personagem Laszlo Tosz. Queria lembrar que O Brutalista é uma obra de ficção. O filme foi escrito e dirigido por Brad Corbett, em parceria com a sua esposa, o roteiro. E os personagens parecem que existiram, quer dizer, uma sensação que o filme é uma história real. Mas o filme a história foi baseada em personagens reais, cuja história é parecida, mas muito menos dramática. O Marcel Breuer é a principal inspiração do personagem Laszlo Tosz. Ele foi um arquiteto alemão, judeu, que trabalhou na Bauhaus e fugiu do nazismo. Então, ele está aparecendo aí na foto ao lado da St. John's Abbey Church, um conjunto semelhante ao do filme, que ele projetou e construiu em Minnesota. Mas as semelhanças terminam aí. Ele saiu da Alemanha em 1933, quando o Hitler tomou o poder, e emigrou para a Inglaterra. Então, de 1933 a 1937, ele morou na Inglaterra, já trabalhando como arquiteto. Em 1937, ele foi para os Estados Unidos, onde ele teve uma carreira de grande sucesso. Ele não teve os percalços que o personagem teve. O conjunto St. John's Abbey Church foi uma licitação vencida pelo seu escritório de arquitetura e construída sem maiores percalços. O tema 2 é a obra Projetos de Arquitetura e Brutalismo. Eu vou passar a palavra, se a Tuta me permitir, ao Ricardo, que vai falar um pouco sobre o tema. Bom, Ari, Vai, Ricardo. obrigado por me dar essa entrada aí. Eu vou falar exclusivamente sobre a parte de arquitetura do filme, sendo que o filme não é sobre arquitetura, vamos entender bem, né? Que essa é a obra do Breuer, que o Ari mostrou logo de início, e a St. John's Abbey. E vocês podem ver o seguinte: essa obra, embora seja considerada brutalista, que, como eu já disse no grupo, é um termo com o qual eu tenho muitas dúvidas, porque ele não é preciso, ele é uma subdivisão um pouco arbitrária da arquitetura moderna. Mas, em todo caso, vamos lá. Toda obra chamada brutalista, ela busca usar o concreto, a grande estrutura maciça, a grande resistência dele, para criar espaços livres. Então, se olha dentro da St. John's, é um espaço, um vão livre grande, que não tem colunas centrais e tem um vitral maravilhoso, que é permitido exatamente por esse uso de uma estrutura, portanto, muito, muito robusta por fora. Que, aliás, vocês olham o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, tem mais ou menos esse perfil, para não falar do MASP de São Paulo, que também tem uma estrutura muito robusta, e essa estrutura busca promover um espaço livre, uma iluminação que de outra maneira não seria viável, né? Agora, o filme tem problemas. Eu acho que, primeira coisa,
aquele personagem chegando nos Estados Unidos, morando num quarto de fundo lá de um primo que já estava lá, é totalmente inverossímil. Se ele era um arquiteto formado pela Bauhaus, os arquitetos formados pela Bauhaus foram recebidos de braços abertos nos Estados Unidos pelo American Institute of Architecture e também houve uma grande homenagem, um grande movimento deles no MoMA, em Nova York, e todos eles se destacaram como líderes. Eles mudaram a arquitetura americana. Então, é muito inverossímil o cara chegar naquela draga lá que ele chegou e ainda vai trabalhar numa mina, e, sabe? É muito pouco provável que isso pudesse acontecer. O sujeito que tivesse esse cabedal, ele teria uma outra inserção. Outra coisa que é muito complicada, muito inverossímil, é a relação entre o arquiteto e o cliente. Obra de arquitetura não é escultura, não é uma obra de arte que você tem um mecenas. Cliente de arquitetura é cliente, é contratante, não é mecenas. Então, não haveria aquela relação pessoal tão forte, nem dele com o proprietário, menos ainda dele com a obra de arquitetura. A Bauhaus se caracterizava por ser uma escola extremamente racional, na qual você afastava essas ligações existenciais e sentimentais com a obra de arte. Isso é bobagem, não se fazia. A Bauhaus é uma escola que trabalhava uma visão de arquitetura industrial, de arquitetura industrializada, junto com a indústria. Então, seria um absurdo, por exemplo, o sujeito ir buscar um pedaço de mármore em Carrara. Isso é absolutamente impensável em um contexto de uma arquitetura racional. Na relação cliente-arquiteto, falta coisa ali. Uma obra como aquela que ele mostra, no que ele sugere no filme, precisaria ter arquitetos auxiliares, engenheiros, assistentes e coisa para botar aquilo para funcionar. E aquela crise histérica que ele tem por causa de uma mudança no desenho também é totalmente inverossímil. Num projeto real, há dezenas de mudanças que acontecem acordadas com os demais arquitetos, com o contratante, com o engenheiro de estrutura, com a sondagem. Caso aqui em São Paulo, uma obra que é muito marcante, que não diria que é brutalista, mas que é pesadona, que é o edifício da Fiesp, deu um problema de sondagem quando já estava na quarta laje. Então, teve que enfiar uma estrutura central de novas colunas de 3 metros por 1 metro, de 3 metros quadrados cada uma, né? São aquelas que você vê logo na entrada. Toda aquela carreira central de grandes pilares não existia no projeto original. Por que foi feito isso? Porque deu problema com a sondagem e começou a dar recalque de fundação. Então, essas coisas é tudo jogado de uma forma muito amadorística, né? Como se fosse uma relação de um artista com um mecenas. Bobagem, não é assim. É uma relação profissional, com contrato, com responsabilidade técnica, tudo isso. E, ao final, só que eu não quero tomar mais tempo, aquela sobrinha dele fala uma coisa que, para mim, soa uma barbaridade. Quer dizer, que ele tenta, na obra, que usa pessimamente o concreto, aliás, vocês olham aquela obra, nenhuma obra de arquitetura moderna, brutalista, faz aquele caixotão que parece um mausoléu, tudo fechado. Quer dizer, usa-se o concreto porque ele é um material muito resistente, promove uma esbeltez de estrutura que te permite dar grandes vãos abertos. É o MASP, por exemplo, o prédio da FAO. Então, fazer aquele caixotaço de concreto maciço é um contrassenso total. E, ao final, ela diz o seguinte, que ele quis fazer espaços reduzidos que lembrassem a situação no campo de concentração, né, pelo qual, como nós vimos pela cronologia, os arquitetos da Bauhaus não passaram quando foram para os Estados Unidos, porque eles saíram de lá antes de existirem os campos de concentração. Então, isso é uma coisa que não se sustenta. Quer dizer, nenhum arquiteto que tenha passado por traumas
vai repetir os traumas numa obra para colocar no mercado, para jogar para um cliente. Isso aí, quem é que vai querer comprar uma, uma obra de arquitetura que reproduz masmorras de uma experiência traumática do arquiteto? Quer dizer, o próprio Breuer fala, a obra de arquitetura não é retrato do que pensa o arquiteto, ela é retrato da necessidade do cliente, do que melhor pode oferecer as materiais e técnicas existentes. Então, eu fico por aqui, Ari. Muito obrigado pela deixa. Não quero ser chato, mas é que realmente o filme não trata de arquitetura. Vamos combinar. Falou. Valeu, Ricardo. Eu tinha combinado com o Ricardo que ele não ia descer o cacete no filme. Quase, quase. Não deu certo. Tá Não, bom. eu me abstive. Certo. Bom, continuando aqui. Bem, o próximo assunto que eu queria trazer é a questão dos atores e da atriz. 3 atores do filme foram candidatos ao Oscar. O Adrien Brody, como ator principal, que ganhou o Oscar. O Guy Pearce, que é o Mr. Van Buren, ator coadjuvante, não ganhou. E a Felicity Jones, que é a esposa do Adrien Brody, do Laszlo das Quantas, esqueci o nome dele. Mas então eu queria comentar alguma coisa sobre eles. Os 2 primeiros eu achei sensacionais, o Adrien Brody e o Guy Pearce. Vou mostrar uma cena do filme que é uma cena emblemática, quando o Mr. Van Buren vai lá chamar o Laszlo para trabalhar com ele. These are yours, yes? Leaks for our type of work. For it was deemed not Germanic in character. Bom, só para ver o contraste, eu gravei uma entrevista com o ator Adrien Brody, só para caracterizar que ele, pessoalmente, não tem nada a ver com o personagem. Some of you may know, but may know my mother, Sylvia Plahi. Anybody know who that is? She's here, so clap. Yeah. My mom is Sylvia Plahi, who when I meet certain people, they go, yeah, I know you, but your mom. And she is a remarkable photographer, artist, and New York photographer. But my mother and her parents, my grandparents, were Hungarian refugees who. Bom, só para mostrar como é que ele é na verdade. E a outra atriz é a Felicity Jones, que eu vou mostrar também um trecho que ela apareceu no filme. Jovial. Jovial. Não fizeram direito. Quer dizer, eu acho que essa primeira cena que ela aparece no filme e já não tem nenhuma cara de húngara, de refugiada húngara que passou no campo de concentração. A ver fisicamente com a personagem. Eu até procurei na internet a seleção húngara de algum esporte aí para ver se tinha alguém parecido. E não achei nada parecido. Quer dizer, qualquer uma dessas podia ser a Elsebet lá, mas eu acho que a Felicity Jones, para mim, não convenceu. Eu fico assistindo achando que é uma atriz que está fazendo o papel Ari, de... Pois não.
você não ia me dar a palavra agora, mas você deu pro Ricardo e eu peço Não, a o palavra Ricardo estava porque combinado, Arthur, eu eu combinei sei, com mas ele. aqui eu preciso comentar. Em Ah, primeiro mas precisa ser lugar, agora. o physique de rôle, no caso, é o fato de que ela cita logo de cara que ela teve uma desnutrição, ela tem uma osteoporose por desnutrição. Então faz parte do histórico dela vindo do campo de concentração. Está absolutamente dentro do papel Ela não dela e do tem physique cara. de rôle. Eu respeito a sua opinião. Eu só estou dizendo que não me convenceu. Eu acho que ela não tem cara de quem sofreu, não tem cara de. Mas é a minha opinião. A Tá sua bom. é essa, a minha é outra. Eu não achei, não convenceu. Tá bom? Posso continuar? Posso continuar? Segue aí, Ari. Segue, Obrigado, segue. obrigado. Bom, outro assunto que foi comentado no grupo aqui. Assistir o Brutalista em tela grande no cinema, quer dizer, não só a tela, mas todo o ambiente, versus assistir em tela pequena na televisão em casa. O Wagner vai comentar alguma coisa aqui, a pedido. Ok. Olha, eu assisti tanto na tela pequena, na televisão, como fui no cinema. E o que impacta muito é a trilha sonora, que quando você está no cinema e você, enfim, você fica imerso naquele som assim, excelente, espetacular. E no caso, quando eu estava na televisão, eu não estava num esquema de ter, sabe, vários aparelhos, várias caixas acústicas e tal, né? Estava Home theater. normal, e daí não é o mesmo impacto, o impacto é diferente. Então, eu acho que a parte assim de sonora, ela atua de uma maneira muito positiva. O David já comentou isso daí, quando entrou o som, né, a música, o som no cinema que muda a sensação, né? E, obviamente, as imagens e tal, você curte mais. Enfim, é isso aí. Obrigado. Bom, e por falar em imagens, o tema seguinte é a técnica que ele usou para filmar, que é uma técnica chamada Vista Vision. E, segundo ele, ele ganhou o Oscar de melhor fotografia, supostamente porque foi filmado nesse Vista Vision, que é uma técnica do século passado que usa celuloide, inclusive. E o David preparou algumas slides sobre a técnica dos dois. Vamos lá, David. O Ari, Ah, Ari, só um minuto só, David. Você está na tela ao contrário. Essa é a tela que você Ai, meu Deus. não é a tela principal. É, Aperta lá no caderninho, lá do lado daquele cálice, tem um caderninho. Aperta lá. Você está vendo aí do lado do zoom? Daí, bom, Embaixo da tela. calma, vamos manter a calma. estamos todos calmos. Tuta, fica calma. Tá pronto? Não apareceu nada agora. Tem uma tela azul. Agora sim. Ok. Vai, David. ok. Abre São, aí são, são, são os seus slides, só que está tudo no formato Bom, escuro, que é o meu todo mundo modo. me conhece? Essa é a Pode pergunta. apresentar. Ok, breve apresentação. Meu nome é David Pennington, sou inglês, criado no Brasil, criado no Amazonas, para ser mais exato. Passei por metade do país, estudei um pouco de matemática, um pouco de engenharia na Poli e me formei na FAO, USP, e fui trabalhar com cinema.
E eu me tornei professor de cinema lá da UNB durante 30 anos e tal, fiz mestrado, doutorado, essas coisas. E eu gosto muito de cinema, muito, muito, muito. E eu tenho um perfil bem técnico, a engenharia também reflete um pouco isso. E o que eu quero falar agora é sobre exatamente. Foi o Ari que me desafiou, né? Eu quero falar exatamente dessa, dessa coisa técnica que é complicada, é complexa, mas ao mesmo tempo é muito importante que a gente possa ter uma ideia de como é que essa parte técnica ela chega a gerar toda essa estética maravilhosa que o cinema traz. Então é por aí que eu quero começar. Então eu vou começar falando inicialmente do formato de filme. Você pode passar o slide, Ari, né? Isso. Ok. A película 35 mm, essa que foi a campeã, ela foi padronizada em 1899 e até a segunda década de 2000 do ano 2000 ela ainda, vamos dizer, ainda era, ela acaba, ela morre por ali. Ela morre por ali porque veio o ambiente digital e inicialmente o ambiente digital era bastante restrito, mas o desenvolvimento foi meteórico. Ah, e o filme de 35 mm, ele tem um pequeno quadro de 16 por 22 mm, está tudo explícito melhor no, no PowerPoint que vai ser distribuído. E com 4 perfurações de cada lado para arrastar o filme. Ele corre verticalmente na câmera e no projetor. E a velocidade dos quadros é 24 quadros por segundo, que foi estabelecido após a entrada do som, por uma questão técnica. Os filmes que eram em 16 quadros por segundo, eles não permitiam um suporte do som com qualidade. A resposta de frequência era baixa. Então, aumentaram para 24 quadros. E assim ficou durante muitos anos. Um aspecto que é importante é a resolução da película. A película ela forma imagens através de grãos de prata que sofrem efeitos da luz e que, através de processo fotoquímico, esses grãos de prata que sofrem efeito da luz, eles se tornam pretos. Então, você tem o filme em preto e branco, vamos dizer, estruturado dessa forma. Uma emulsão contendo grãos de prata, de fato, brometo de prata, que é um material sensível à luz, recebendo uma imagem a partir de uma lente, ela forma uma imagem negativa. E é um processo fotográfico comum, inclusive. E a partir desse negativo, você pode tirar uma cópia positiva que pode ser projetada. E isso foi o processo cinematográfico, e depois foram processos que anexaram cores. São complexos esses sistemas, não é para discutir isso agora, mas, enfim, essencialmente a ideia é essa. Então, a quantidade de grãozinhos de prata por milímetro cúbico, no caso da película, é que estabelece a resolução. Quanto maior o número de grãozinhos por milímetro cúbico, maior é a resolução, ou seja, maior o detalhe pode ser registrado e mostrado na tela. Os primeiros filmes tinham resolução relativamente baixa, então vamos dizer, eram limitados nesse sentido. Mas os processos de desenvolvimento foram criando películas com emoções cada vez mais sensíveis e cada vez apresentando maior resolução. As últimas películas produzidas, a Kodak chegou a afirmar que teriam o equivalente digital a 6K, ou seja, 6.000 linhas horizontais. É difícil fazer essa comparação porque são sistemas diferentes, mas é razoável se entender que é possível. Para comparação, o sistema IMAX, que produz aquelas imagens gigantescas projetadas em locais apropriados, produz 18.000 linhas horizontais, ou seja, a resolução é muito alta. A grande discussão é se a resolução do filme e a resolução dos processos digitais são comparáveis, melhores ou piores. E isso é o que é o que eu vou tentar falar sobre aqui. Segue, por favor, próximo slide. Então, esse é o venerando filme de 35 mm, 4 perfurações de cada lado, uma faixa destinada ao som.
tamanho do quadro 16 por 22 milímetros. Isso é só uma informação. Pode passar o próximo slide. Bom, o que acontece? Com a chegada do rádio, o cinema teve que se virar para poder encher as salas e criou o som. As pessoas ficaram absolutamente maravilhadas em 29, em 28, quando o seu ator preferido abria a boca e ouviam-se as palavras. Quando o seu cantor predileto começava a cantar, você ouvia a voz. Então, no meio da depressão, com todas as dificuldades, em Nova York haviam filas de quarteirão para assistir esse filme, o cantor de jazz. Então, essa explosão que aconteceu, essa foi a isca para encher novamente os cinemas naquela época. Depois da guerra, em 45, começou a televisão. E todo mundo ficava em casa para assistir um jogo de beisebol, para assistir, enfim, uma novela e tal. E os cinemas se esvaziaram. A reação dos cinemas foi a tela panorâmica, a tela larga. Então, por exemplo, em 50 foi inventado o formato 70 milímetros e também o cinerama. O 70 milímetros é um formato cujo negativo é de 65 milímetros e o positivo de 70, e ele é projetado e ele tem uma imagem superior porque a área é maior, a resolução dos filmes que ainda não tinha se desenvolvido tanto, vamos dizer, era melhor do que o filme de 35 milímetros, além da tela larga. Então, foi um atrativo imenso, né? O Cinerama era um outro sistema, usava 3 rolos de 35 milímetros, que eram projetados numa tela semicircular, quase que 180 graus, mas não era 180 graus. E esses projetores eram sincronizados. Devia ser uma loucura manter aquilo tudo em síncrono, mas enfim. Então você tinha assim Aqui em São Paulo houve o Cinerama, eu lembro que eu assisti Sim. Grand Prix do Cinerama, era uma porcaria, porque você Na São João tinha um, né? a tela passando, entrando e passando, enfim, mas era impressionante, né? É. Segue. Então, aqui nós temos 70 milímetros, ele tem 70 milímetros de largura, o filme, né? 5 perfurações de cada lado, o tamanho do quadro 23 por 52 milímetros, 6 pistas de som magnético, né? E veja bem, a área é mais que o dobro da relação 35 milímetros, que lhe dava uma qualidade extraordinária. Filmes como o Lawrence da Arábia foram filmados desse formato. Segue, por favor. Aqui você tem um exemplo do cinerama. Você tem aqui uma planta baixa que mostra 3 cabines com projetores, uma tela curva e o sistema de som todo em volta, com surround, esquerdo, direito, centro, centro-direito e tal. Enfim, agora, voltando ao som que o Wagner citou, o som, a partir do 70 milímetros e do cinerama, percebeu-se que o som tinha uma importância que não tinha sido dado anteriormente. O som passa a ser um elemento fundamental e a trilha sonora e a música, estruturada em vários canais, passa a ser um ambiente de pesquisa muito importante e comercialmente muito significativo. Segue. É, Bom, um outro problema que surge é que quando você tem esses formatos diferenciados, você precisa de equipamento para cada formato desses. A câmera de 70 milímetros é enorme e a quantidade de película consumida era imensa. Então, e você precisa do projetor. Você precisa de um projetor. E como é que você vai colocar um projetor desses em cada cinema no país? Então foi inventado um sistema chamado CinemaScope, em que uma imagem de tela larga era comprimido para o quadro de 35 milímetros, através de um sistema óptico, não esférico. Então, você tem aqui um exemplo na imagem, né? Você tem a imagem que é comprimida oticamente na hora que é feita, através de lentes apropriadas na câmera, e depois, quando é projetada num cinema com projetor 35 milímetros normal,
ela é expandida para recuperar, vamos dizer, pelo menos em parte, aquela emoção ligada à tela larga. Isso foi muito bem sucedido e se disseminou rapidamente nos cinemas no mundo inteiro. Segue, por favor. Essa vantagem da compressão se expande, porque você pode pegar o filme de 70 milímetros, VistaVision, toda a O e outros formatos para fazer caber no quadro de 35 milímetros e projetar em qualquer cinema. Mas, tem um porém, cada sistema desses tem uma proporção diferente. Então, você sempre tem que fazer um ajuste para poder conseguir que aquele filme comprimido em CinemaScope faça sentido quando é projetado. Eu lembro que havia uma época que você tinha que fazer o enquadramento das câmeras de forma a atender três universos: o universo da televisão, o universo do cinema tradicional, no formato academia, que é quase um quadrado, e no sistema de tela larga, os mais simples. Então, você tinha dentro do visor da câmera, você tinha três enquadradores, um vermelho, um verde e um azul. E você tinha que, de alguma forma, manobrar ali para conseguir fazer um enquadramento que servisse aos três. E isso se fazia, né? Segue. É, o VistaVision é um caso particular. O que acontecia? Na época do VistaVision, que é em torno dos anos 50, um pouquinho mais para frente, talvez, você ainda não tinha películas com grande resolução. Então, a ideia de se conseguir uma resolução maior era filmar com 35 milímetros horizontalmente, usando 8 perfurações para formar o quadro. E ele tem uma resolução comparável aos 70 milímetros. E usa a película 35, portanto, não vai usar aquela película de 70 milímetros, que é uma fortuna. Então, e tudo isso, vamos dizer, para tornar viável a produção, né? E ele foi um sucesso, inicialmente foi um grande sucesso, mas era necessário um projetor VistaVision para conseguir o efeito total. Então, quando você comprimia ele para CinemaScope, era razoável, mas não era a mesma coisa, por causa da resolução. Mas o aperfeiçoamento das películas estava acontecendo e, muito rapidamente, num período de menos de 10 anos, tornou o VistaVision obsoleto. Não é? Mas, de qualquer forma, essas câmeras VistaVision, elas em 2015 foram leiloadas, né? E chegaram a ter preço de US$ 60.000. Mas para fazer um filme em VistaVision, como foi feito Brutalista, foi necessário alugar uma câmera dessas, ou duas, claro, levar para o laboratório para dar uma geral, examinar como é que estão os rolamentos, como é que estão as engrenagens, como é que estão... Enfim, porque não dá, você não vai arriscar fazer um filme sem... E isso é muito caro, né? Isso é um problema muito sério. Vamos lá, vamos lá em frente, Ari, por favor. Aqui você tem a comparação das áreas do 35 para o VistaVision. Então, você vê que tem 8 perfurações e tal, na realidade, vamos dizer, o tamanho da imagem, a área útil, é aproximadamente o dobro. É um pouquinho mais do que o dobro, na realidade, mas é desprezível o quanto é a mais. Então, vamos dizer, a diferença de resolução era significativa. Na época que foi lançado, foi um sucesso tremendo, né? Agora, o problema também é que esses filmes de tela larga com o VistaVision, né, você tinha um projetor VistaVision e você tinha que deixar esse filme rodando o tempo suficiente para ele se pagar, pelo menos, o custo do aluguel e tudo mais. Então, era uma área de risco. Aliás, o cinema sempre foi uma área de risco, né? Muda, ali, por favor. Então, o Ari, aqui do nosso grupo, ele me desafiou a comentar sobre se valeu a pena o filme ter sido realizado, na sua maior parte, pelo processo fotoquímico,
Ou, porque a parte final dele foi feita em Betacam digital. Ou se podia ter sido feito em digital. Então, é uma discussão de sexo dos anjos. Cada um tem a sua opinião, etc. e tal. Mas eu diria o seguinte: atualmente você pode simular qualquer emulsão fotográfica com suporte digital. Inclusive, a variação dos pontos de prata de emulsão de filme, que você consegue ver, que tem um movimento randômico, você consegue ver nas partes escuras, por exemplo, de um filme, também pode ser simulado. Você tem aplicativos e plugins que você coloca vários níveis randômicos para conseguir simular isso. Se é que assim, se filme fotográfico for uma coisa tão necessária, né? Além do mais, a latitude dos filmes do sistema digital, combinado com os objetivos disponíveis, permitem não só trabalhar com níveis de luz mais baixos, como também é possível conseguir trabalhar a profundidade de campo das imagens de uma maneira muito flexível. Muda ali, né? E os sensores são grandes, a resolução é alta, muito alta, e você consegue, então, resultados que impressionam. E o custo de alugar, revisar a câmera, fabricar lotes de película, tem que mandar fazer a película, porque não tem mais disponível, pagar uma revelação caríssima, que vai produzir poluição, porque são quantidades ponderáveis de produtos fotoquímicos para revelação e tal. E no final você vai digitalizar o negativo para poder editar, porque a pós-produção física não é mais viável. Não se faz mais, é impossível. Então você vai fazer uma pós-produção digital. Então fica assim um paradoxo, cria um paradoxo. Sei lá, talvez haja um fetichismo nisso, né? Cinema é película e tal. Eu já passei por isso, né? Eu também acho que o sistema fotoquímico ele não agrega alguma coisa esotérica, transcendental, que vai passar para a obra cinematográfica. Eu não acredito nisso. Mas eu não creio nas bruxas, mas que tem, tem, né? Então, cada um decide. Mas eu prefiro pensar no poder dos objetos, que é um tema do Bachelard. Vai, Ari. Os objetos não são meras entidades físicas, carregam um significado simbólico, emocional, imaginário, que transcende a sua forma material. É aquele sujeito que, para escrever determinado trabalho, ele usa uma caneta Parker 51 que o pai lhe deu, ou o avô, e que com aquela caneta magicamente melhora suas ideias. Essas ligações, né? A relação subjetiva com o objeto, a forma que o sujeito interage com o objeto é fundamental para entender o poder do objeto. É constituído a partir da imaginação, experiência pessoal e contexto cultural. Eu acho que tem um pouco disso, né? Quando você olha uma câmera dessas, é algo que te impressiona. É como quando você chega perto de uma locomotiva a vapor. A locomotiva a vapor é a própria revolução industrial que você fica olhando, né? Aquele vapor saindo, aquela caldeira que é uma loucura aquilo, é uma emoção que você sente. Mas essas câmeras também produzem essa emoção. Assim, muitos cineastas afirmam, né, que quando você está com película numa câmera, custa uma fortuna o processo inteiro. Na hora que você fala ação, câmera, são os dólares rolando ali, de alguma forma aquilo galvaniza a equipe. Talvez seja, mas eu acho que é isso, né? Eu não acredito que o produto vai ser melhor porque usaram aquela câmera, mesmo porque, como eu afirmei a vocês, depois de todo o processo de filmar, revelar, gerar o negativo, você vai fazer a digitalização desse negativo e vai editar em ambiente digital. É isso. Ok, legal. Vai, Ari. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Bom,
Agora, para encerrar, o Ivan vai apresentar a visão dele sobre o filme. Fala, Ivan. Bem, Ivan? sim, sim, Opa! estou aqui. Vou tentar passar, então, alguma coisa sobre o conteúdo artístico do filme, né? Porque eu acho que as apresentações foram interessantes, mas ninguém se debruçou em cima disso. Vamos lá, por favor, primeiro slide. Bom, eu dividi essa breve apresentação em três pequenos capítulos. O primeiro, para mim, é que contém o objetivo do filme, né? Que é o slogan que eu chamei de Vita brevis ars longa. É uma expressão latina que significa que a vida é breve, é passageira, é momentânea, e o que persiste é a arte. Isso, para mim, é o tema principal do filme. Fica muito claro já pelo próprio filme. O epílogo é completamente redundante nesse sentido, né? Também o filme apresenta relações humanas, e usando a arquitetura como pano de fundo, não vamos discutir depois, mais para frente, mas quem é o brutalista, quem é o brutalizador, quem é o brutalizado, não deixa muito claro, né? Porque cada personagem apresenta um comportamento dicotômico, variável, vamos falar assim. Então você não fica. O filme, de certa maneira, tem protagonista, mas não tem herói, porque o próprio fato dele se drogar também acaba causando um estímulo negativo na plateia e carrega mais peso no filme ainda. Para vocês terem uma ideia, na sessão que eu fui, uma pessoa passou mal, então o filme teve dois intervalos, um de 15 minutos e um de 45 minutos para retirar o cara de maca. Na sessão que eu fui. Então, o filme, foi bem mais de 4 horas de filme. Bem, eu achei particularmente que os Oscars recebidos de melhor ator, melhor trilha sonora e melhor fotografia foram merecidos. Acho que depois também queria ouvir a opinião de todos, mas na minha opinião, sim. E já falei sobre isso, quer dizer, não há uma visão maniqueísta, né? Não há uma coisa assim, alguma pessoa que esteja vista como apenas um brutalizado. Todo mundo tem um pouco de brutalizador e de brutalizado. Então, nesse aspecto, eu acho que o filme é interessante. Próximo, por favor. O segundo capítulo, eu vou tentar falar um pouquinho também sobre as relações entre o filme e a arquitetura, mas não do ponto de vista técnico, como o Ricardo falou, mas sim como do ponto de vista da arte. E aí eu fiz uma brincadeira, né? Vita brevis, ars lenta. Vamos chegar lá. Por que a arte é lenta? Né? Quando a gente classifica, em especial na literatura, a gente trabalha dois tipos de verossimilhança, que é uma palavra que o Ricardo usou, que eu concordo plenamente. Então, assim, nós chamamos de verossimilhança interna quando há uma concatenação dos fatos intrínsecos à obra de arte, ao filme, à peça, ao romance, etc. E a verossimilhança externa é a relação que esses fatos guardam com a realidade. Então, assim, a gente tem que entender claramente que o filme não tem verossimilhança externa, isso aí estou de acordo com o Ricardo, mas tem verossimilhança interna. Quer dizer, ele, dentro do universo ficcional que foi criado, a gente não vê nenhum absurdo. Mas o prédio que ele constrói, eu li na internet que não é do brutalismo, é do modernismo inicial. Mas quantas pessoas dentro do cinema saberiam isso? Estão me entendendo onde eu quero chegar, né? Então, claramente, há uma verossimilhança interna do roteiro. Pegando todas as críticas de internet que eu vi a respeito do filme, as críticas negativas, vamos dizer assim, se referem ao roteiro, que foi escrito pelo próprio diretor e a mulher dele, né, que eu brinquei aqui, que ela chama Mona Fast Food, né, que é fast food. A maior parte das críticas estão em cima do roteiro. Vamos trabalhar um pouquinho, então, em cima desse roteiro. O fato de se realmente ele era um brutalista ou era um modernista inicial, quer dizer, não sei até que ponto isso interfere na obra de arte, entendeu? Acho que interfere sim na verossimilhança externa do enredo. E falam que houve um simplismo no projeto do edifício. Vamos ver. Bom, esse termo aí,
brutalismo foi criado a partir de Le Corbusier, mesmo é o que está no Manual de Arquitetura. Depois o Ricardo, se quiser corrigir. E a primeira vez que foi falado sobre isso, com essa expressão, foi nessa revista aí, né, The New Brutalism, nessa Arquitetura Review. Também, eu ia falar sobre o Marcel Breuer e o Walter Gropius, mas acho que já foi superado. E o roteiro mistura, segundo as críticas negativas, a trajetória de um imigrante de baixo nível com profissionais de algum prestígio. O Ricardo apontou isso também. Bom, particularmente eu queria falar que a arquitetura é a segunda profissão do mundo em nível de corporativismo. Só perde para a medicina, enquanto a engenharia, sem dúvida, é a última, né? Basta o engenheiro pegar uma planta do outro, já fala, olha, mas veja bem aqui está errado esse cálculo, aqui. Se for elétrica, vai dizer que a corrente não passa, etc, etc. Já a arquitetura se autodefendem entre si de uma forma assim, muito arraigada, vamos dizer o seguinte, né? A próxima, então, por favor. Isso aqui não é crítica, é apenas uma constatação. Acho que só médicos costumam defender, até quando não é mais possível serem defendidos. Achei legal também os créditos de abertura do filme, que foram feitos aí nesse estilo da Bauhaus, né? Aí depois também que os arquitetos do grupo podem comentar, mas eu achei interessante trazer essa menção. Quanto ao comportamento do Lalo, talvez até tenha sido colocado de uma forma um pouco abrupta no roteiro e tenha causado estranheza a algumas pessoas, em especial aquela cena do andaime, né, que eles estão montando o andaime, e o arquiteto, que até aquele instante era uma pessoa amargurada, mas muito introspectivo, ele tem um surto e começa a bater no cara, porque aí eu acho que, ainda que de uma forma atabalhoada, vocês podem depois comentar, o Corbett quis mostrar que o artista não é o homem, o artista habita o homem, né? Não vamos esquecer disso. Às vezes o homem tem um ego e o artista tem outro ego. Isso fica claro no desenrolar inteiro do filme. Quer dizer, a forma como ele lidava com essa condição que traz aqueles comportamentos bipolares dos Laszlo ao longo do filme, né? Bom, em que grau é necessário conhecer a vida do arquiteto para entender a sua obra? É um dos temas da discussão na base da arquitetura e, pelo que eu entendi da fala do Ricardo, quer dizer, a vida não influencia em nada, quer dizer, não é necessário conhecer a vida. Essa é uma discussão que existe muito longa, em especial na pintura, né? Até que ponto conhecer a maneira como o Pollock pintava interfere no resultado final de sua pintura. Não vou me alongar aqui, mas eu acho que é um tema que o filme traz, sim, para a discussão. Quer dizer, eu concordo também com o Ricardo, evidentemente, que ninguém vai pagar por uma obra que imita um campo de concentração. Mas até que ponto aquela influência é subrepetícia, é inconsciente dentro da obra, é um tema que daria um seminário de 7 horas, e eu não vou me alongar daqui. Mas eu acho que é interessante o filme trazer isso aí para a discussão. A arquitetura é inspirada na vida. Alguém pode ser arquiteto ou artista, de qualquer forma, e aqui eu estou sempre encarando a arquitetura como arte, embora, na minha opinião, ela ela entra numa categoria que ela tem função, então não seria artística, mas, por outro lado, ela acrescenta arte. Então, partindo do pressuposto que a arquitetura é arte, e aí os arquitetos vão se revoltar, tal, mas eu já estou tendo essa visão que a arquitetura é arte. Ela, evidentemente, tem que ser inspirada na vida pregressa do autor, sem o qual não haveria a menor realidade na obra de nenhum artista. Aí, o Ricardo também tocou, né? Acho que o filme traz essa coisa interessante também, de discutir a relação com o cliente. Acho também que foi pintado, essa relação foi pintada de uma forma um pouco grotesca demais, mas também é outro tema que a gente tem que dar crédito, dar mérito ao filme, no sentido que ele discute até que ponto há uma seção, vamos falar assim, nessa relação, até que ponto cada lado cede. Discutindo agora, claramente, como último tema aqui, o que muda em sendo a arquitetura arte, o que ela difere das demais artes?
e é isso que eu fiz uma reflexão para trazer para vocês, e entendi que a arquitetura é a única, ou talvez o cinema talvez também, mas é uma das únicas duas artes em que da imaginação até a realização, a concretude física, o interregno de tempo é muito longo, por isso que eu brinco de chamar de vita brevis ars longa. Por isso o desespero que eu conheço, e aí não quero entrar em polêmica com nenhum arquiteto presente aqui, mas eu conheci vários na minha vida que eles têm uma verdadeira neura de que o projeto saia, né? A ponto de se indignar. E realmente vi cenas muito semelhantes àquela do Andaime, nesse sentido. Por quê? Porque um artista que pinta, ele tem a ideia, vai lá em 3, 4 horas, ou talvez, lógico, falo que demorou 7 dias para pintar uma Santa Ceia, etc. Mas, de qualquer maneira, a concretude é muito mais rápida. Na literatura, a mesma coisa. Se eu tenho alguma ideia de colocar alguma coisa num livro, eu vou lá e coloco. Na arquitetura, não. E o projeto, na verdade, o projeto é apenas o sêmen, é a semente, né? Sêmen da palavra semente, que vai dar origem a uma coisa. Então, a relação entre o projeto enquanto não existe fisicamente, ele, logicamente, é uma arte em potencial, é uma arte em semente. É como você vê uma árvore e te mostrar a semente. Então, dessa dificuldade e dessa lentidão para a concretude da arquitetura é que, na minha opinião, configura uma relação especial entre o artista e a sua obra. É isso que eu trago para a gente pensar, né? Porque o cinema também um pouco, mas no cinema ainda o diretor tem muito mais ação efetiva sobre o desenrolar da cena do que o arquiteto. Basta ver também as famosas brigas lá de Hollywood sobre o cara que faz o corte dos filmes, lá, o montador do filme, e os diretores, ou quem paga o filme e os diretores. Bom, agora termino aqui, tem mais um capítulozinho muito rápido, pode passar, por favor, aonde eu raciocinei com o outro hemisfério do cérebro. Esse aqui foi raciocínio com o hemisfério esquerdo, são coisas reais, vamos falar assim, são coisas da minha cabeça. Agora são coisas da minha imaginação. Acho importante a gente trazer alguma coisa da imaginação também, porque senão a gente fica muito ao resto do chão. E arquiteto não gosta de coisa ao resto do chão, né? Então vamos lá. Eu acho que tem um monte de referência a outros filmes escondidos no roteiro. Para não ser caricatural, achei engraçado, né? Que ele pergunta lá para o cara lá no Malmo, ela pergunta assim, e qual a coisa mais importante? Aí o cara fala, a importância é que ainda estamos aqui. Vamos imaginar que não seja uma referência ao nosso filme aqui. Mas aquela cena onde a esposa dele o masturba é uma referência claríssima à Bela da Tarde de Buñuel. Essa daí, desculpa, mas sou obrigado a realmente afirmar, porque é muito clara, a própria angulação da câmera é idêntica. Vi traços também do Fellini, por que o estupro acontece na Itália e em Carrara, para mim uma coisa, ele quis recriar uma cena feliniana, assim, de Satiricon, alguma coisa por aí. Vi alguma coisa de Grande Gatsby também, de cinema americano, daqueles milionários. Vi enquadramentos e cenas do Truffaut também. Então, assim, eu não sou um cinéfilo apaixonado, todo mundo que sabe disso, meu ramo é literatura e gosto muito de pintura, mas cinema não, nem entendo. Mas eu vi ecos desse tipo de coisa. Trazendo também Laszlo Totti, um personagem fictício, mas ele teve um homônimo famoso, que foi o cara que destruiu a Pietà. Então, assim, isso também é uma coisa para a gente pensar, né? Por que foi dado o nome de alguém que destruiu uma escultura para o protagonista principal? E a frase final da Sofia Totti, que ela fala lá na sobrinha dele, o importante não é a jornada, mas o destino, é uma afirmação que nega essa frase do Ralph Waldo Emerson, que é um filósofo, o importante não é o destino, mas a jornada. E ela, factualmente, ela fala, o importante não é a jornada, mas o destino. Como transporteiro, que tem muita gente aqui no grupo também, eu achei que o filme é interessante porque ele se articula em duas metades. O ônibus introduz o paraíso, quer dizer, a primeira hora que você relaxa no filme é na hora daquela cena longa que tem da estrada, e o trem introduz o inferno.
que é exatamente quando tudo acontece, começa a acontecer tudo de mal, vamos falar assim, que havia para acontecer. Então, o paraíso, o inferno, o sonho e o pesadelo. E agora um delírio bem delírio mesmo. Eu senti que o filme passa por 6 descidas no enredo e 6 cenas otimistas. Elas se entrelaçam formando uma estrela de Davi. Pode ser imaginação na minha cabeça, mas todo mundo comenta que a Estátua da Liberdade aparece de ponta cabeça, e não é. Ela aparece de lado. Por quê? Porque é exatamente aonde está um ponto de inflexão no filme. Ela começa com uma leve ascensão, né, pelo alívio dele de estar num ambiente claustrofóbico do barco, do navio, sei lá eu, e ali então começa a subida e vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que essas 6 ascensões e 6 descidas, elas perfazem uma estrela de Davi. Essa foi a contribuição que eu tinha para fazer aí ao debate. Obrigado. Valeu, valeu, Ivan. Bom, vamos passar para o debate. Todo mundo sabe como é que levanta a mãozinha do Zoom? Não, não é todo mundo que sabe, não. Quem não sabe, levanta a mão. Uma mãozinha. A mão física. A mão é. Quem que- O David não sabe? Vai, Wagner, explica você para ele que Não, você é bom. explica você. Eu esqueci Explica como aí faz. você, Sabia, Ari. mas esqueceu. Hã? Não, Explica depende você. se a pessoa tá no computador ou no celular, porque é diferente, né? No Tem que... computador. O Vai no David está no computador. computador ou no celular? Não, a David. Ângela está no computador e o No David computador. também. Computador. É, os dois estão no Computador. computador. Então explica você, Wagner, que eu estou no celular. Computador tem que ir no More, aqui, não é? Não. Mais. Eu também não sei no computador. É no reagir. Tem um coraçãozinho. React. Isso. Reagir. Aí tem lá Reagir vários símbolos e tem levantar a mão. ou raise hand. O meu está em inglês. Raise hand. Acho que é aqui. Or, achou? Achei. David. Não, ela está batendo palma. Então tá próximo. Aqui no meu está escrito raise hand. Achou, Rosa? Eu achei, o meu já está aqui. A roça está É sem bem som. embaixo, é uma barra, não é uma Estou mãozinha. procurando. Tem o react, lá embaixo tem um coraçãozinho, reação ou react. Aí você clica lá. Meu é diferente. Meu diz assim, Aí recognize Você, você, gesture cli- or play times você, for raised hand. você clica no coração. É, isso. Perfeito. Olha que mão, hein? É, valeu. Mais alguém? Reinaldo, sabe fazer? Ou não tem sei. pergunta? Reginaldo. Opa, apareceu, olha aqui, que beleza. Agora como é que desaparece? Ah, não, é dele, não é o meu. Tudo bem? Mais alguém aqui? Comigo não deu certo, não. Não, você clica lá no coraçãozinho, David. Já cliquei. Aí não aparece. Aí aparece um raise hand. Oba! Acertou. Daí embaixo, É no coração que tem que clicar. no Isso. coração. É bem simbólico. Você É. clica no coração para É. expressar a sua dúvida. Tudo bem. Seguimos, então? Seguimos. É.
Opa, acertei, né? Tá, É. então, ah, cada um tem 5 minutos para falar sobre qualquer tema, ou alguns que surgiram ou algum novo. E não tem objetivo de chegar à conclusão. Cada um coloca seu ponto de vista, viu, Arthur? Respeita o ponto de vista do outro, tá bom? Entendi, Ari. Entendi. Me emociona Obrigado. a tua humildade. Obrigado. Muito bem, Vai, então vai, Arthur. vamos lá. Ok, então eu queria comentar algumas coisas. Primeiro, eu achei muito bacana a participação, perdão, do Ricardo, do Ivan, do David, do Ari, né? E a única Obrigado, coisa que Arthur. eu, de fato tentei explicar é que, do ponto de vista da estrutura da história, fazia sentido ela ser uma mulher pequenininha, porque ela contava uma história de uma consequência médica dos dias de campo de concentração. Então, para mim, isso não me impressionou nada de maneira errada. Segunda coisa é que, de novo, aqui, nós, num filme de 3 horas e meia, nós começamos um filme, assistimos o filme inteiro, eu assisti na televisão, de novo, eu fui muito combatente em relação a esse filme, a discutir esse filme, porque, primeiro, que eu achei que 3 horas e meia era muito tempo para despender, e aí, mais uma vez, eu percebi que tempo não quer dizer nada, porque ele consegue passar 3 horas e meia discutindo um tema que ele não tem, esse tema não tem centro. Esse tema não tem uma trama central. Ele tem várias tramas periféricas que nunca se combinam. E no fundo, achei que o tema mais importante que ele trabalhou, na verdade, não foi nem a arte, nem a arquitetura, nem a sexualidade, nem a antissexualidade, nem o sofrimento de campo de concentração. O tema central foi que ele dá um norte, e o norte que ele dá ali é o sionismo, né, que foi a imagem que ficou para mim como a única mensagem de fato que existiu. E era isso que eu tinha para participar. Achei muito tempo para pouca ilação. Reginaldo. Eu titubeio em falar qualquer coisa, porque, bom, para começar, o Arthur acaba de dizer exatamente o que eu ia dizer. Então, eu fico até sem graça. Eu só estou falando porque o Ari me mencionou por nome. Senão, eu realmente não falaria, porque já foi dito tudo aqui. Eu achei, quer dizer, a introdução do Ari foi ótima, colocou a coisa em contexto. As intromissões do Ricardo, do David e do Ivan foram absolutamente excepcionais. Trouxeram uma contribuição ao filme que eu nem imaginaria que eu poderia fazer, mas tiraram de novo da minha boca tudo o que eu gostaria de falar, eles já falaram. Então, realmente, eu tenho muito pouco para falar. Para responder ao Ari, porque ele me citou por nome, eu, de novo, sinto muito, eu concordo com o Ari totalmente, com o Arthur totalmente, porque o que seria uma caracterização de uma húngara que veio do Holocausto, que fugiu do Holocausto? Eu acho que poderia ser qualquer pessoa. E não sei se buscar numa equipe de voleibol, ou nem sei o que é aquilo que se apresentou, se foi voleibol ou basquete. Por que aquelas seriam talvez uma melhor representante de uma húngara durante a guerra? Não sei por quê.
e também não concordo que ela não é uma boa atriz. A questão da physique de role, para mim, não é importante, mesmo porque eu não consigo definir qual seria exatamente essa physique de role, mas o papel dela como atriz é exuberante. Acho que do mesmo nível do Adrien Brody, que, que faz um trabalho absolutamente magnífico. E o trabalho dele é magnífico porque o filme dura 3 horas e meia e eu não senti um minuto desse filme passar. Da mesma forma como o Arthur falou, quando me falaram que vai ser 3 horas e meia, eu quase que me preparei psicologicamente. Falei, esse filme vai ser impossível de ver, sobretudo na tela pequena, que é onde eu vi. Infelizmente, eu perdi no cinema, porque não passou muito tempo aqui, foram apenas alguns dias. Então, eu tive que me conformar com a tela pequena. Mas não acho que tenha sido tão ruim assim. E eu fiquei impressionado como é que esse cara, com tantos temas diferentes, de novo, como o Arthur falou, consegue manter a nossa atenção durante 3 horas e meia. A minha conclusão é que foi pelo trabalho dos atores, tanto dele como dos três, na verdade, Os os três três. É. principais. Os três principais. E eu fiquei pensando agora, enquanto eu ouvia todo mundo, numa coisa muito maluca, que eu acho que ninguém vai concordar comigo. Eu pensei numa outra época, que filme seria esse? E quem seria esse filme? Ou qual seria esse filme na década de 50 e 60? Seria E o Vento Levou. E o Vento Levou não tinha todas as restrições que a gente tem no momento do politicamente correto, do wokeism, de tudo o que rola por aí, de tudo que você tem que ter cuidado em dizer ou não dizer. E vejam só, eu não sou nenhum fã de O Vento Levou, particularmente. Eu acho que foi um grande filme para se ver na época, mas não é nenhum exemplo de cinema, não é entre os grandes filmes para mim do cinema. Mas era tão mais simples. Você tratava de uma história de amor ou de recusa de amor com o pano de fundo da Guerra Civil Americana. E pronto, e você passava a sua mensagem, as pessoas saíam do cinema muito felizes porque tinham visto uma história que fazia sentido e que eles não iam se lembrar para o resto das suas vidas. Esse filme, apesar de ser muito bom, eu até veria ele de novo. Ele não tem uma mensagem única, ele não apresenta uma ideia única. Desse filme, ele podia ter feito 10 filmes diferentes, se cada um focado numa temática diferente. Enfim, é isso que eu pensei. Ok, ótimo. Muito bom, Reginaldo. Gostei. Só porque concordou com você, né? Não, não, porque ele teve uma outra visão. Ele falou uma coisa muito interessante sobre o vento levou, é verdade. É uma temática que estabiliza, estabelece dentro de você. Você entendeu o que é o filme. Eu não entendi o que é o Brutalista. Eu não entendi esse filme. Ele não tem uma mensagem clara. É esse o problema. Ricardo? Oi, eu só queria levantar uma coisa em cima das observações do Ivan, que eu achei excelentes, mas é aquela velha história: arquitetura é arte, arquiteto é artista. Na minha opinião, pode ser e pode não ser, entende? Da mesma maneira que outras profissões também podem produzir artistas. Quer dizer, nós não sabemos qual é a formação básica de muitos artistas que se apresentam como tal. Podem ter feito direito, podem ter feito economia, podem ter feito engenharia. E, casualmente, o arquiteto poderá ser um artista, mas, como regra, o exercício da profissão não é. E uma questão que é muito contraditória no filme é a seguinte: aquela relação entre o dono da coisa lá, o patrocinador, e o arquiteto, é algo que estaria muito mais próprio para uma forma de produção de arquitetura, quando ela de fato tinha uma identidade maior com arte, vamos dizer, no século XVIII, pedaço do século XIX,
que era tinha um certo misticismo do sujeito se achar um pouco artista por ser arquiteto e o contratante dominava. Então, essas relações pessoais poderiam ter lugar num contexto daqueles. Agora, o problema é o seguinte: o autor, o roteirista, escolhe como personagem um indivíduo egresso da Bauhaus. Ora, a Bauhaus foi a antítese de toda essa relação pessoal de arquiteto-cliente. Ela foi uma escola criada para desenvolver um racionalismo ao máximo, ao extremo, tanto que é de lá que nasce uma série de diretrizes para a construção pré-fabricada, para a industrialização da construção. Por quê? Porque ela tem na sua raiz de fundação um reconhecimento do processo industrial, do processo industrializado, como um novo ponto de inflexão para a inserção tanto dos arquitetos como dos artistas em geral. Ela pensa em arte para massa, industrializada, com aquela maneira de fazer arte gráfica. Quer dizer, ela é um ponto de inflexão muito importante. Então, a infelicidade do filme é ter estabelecido uma relação romântica, sentido amplo, entre o mecenas, entre aspas, o contratante, e o arquiteto barra artista, e escolhendo exatamente uma formação que foi a antítese disso. Quer dizer, você pegar a obra da Nossa. arquitetura moderna, toda ela nega essa relação arquiteto-cliente. Então, é só isso. Eu acho que o Ivan levantou sobre a relação entre o projeto e a obra de arte merece uma discussão enorme, porque muitos colegas entendem que a única coisa de arte que tem o arquiteto é o momento em que ele desenha alguma coisa à mão e tal, coisa que já não se faz mais, porque é tudo por computador. Então, e que depois tudo é um processo de produção de trabalho normal, de construção, que é um processo capitalista. Então, é isso que eu queria dizer. O Ivan levantou uma questão que eu acho que merece uma discussão muito profunda. Legal. Carlos, você está sem som. A gente não vai conseguir te ouvir assim. Está sem som. Vamos fazer o Fábio, seguinte: enquanto você alfabeto. procura aí, vamos passar para a Tuta, enquanto o Carlos dá um jeito aí de tentar tirar do mudo. Tuta, vamos lá. Não, eu queria fazer alguns comentários, poucos, sobre a verossimilhança ou não, né? Eu acho que tem aí uma questão. Primeiro, que não é um filme biográfico. Ele se vale de questões. Carlos. Eu volto. Vocês estão me ouvindo? Não. Deixa ele falar. Deixa a Tuta acabar aqui. Peraí, vai, Tuta. Põe no mudo. Vai, Tuta. Não, então, o filme é um filme de ficção, né? Então, a gente buscar correlações com o real sempre traz uma angústia, enfim, porque, de fato, tudo que o Ricardo expõe para a gente explica que a Bauhaus não é isso. Eu acho que o diretor usa a Bauhaus como uma coisa simbólica de uma arte específica. Fala Bauhaus, todo mundo fala, nossa, Bauhaus, mesmo quem não conhece, quem não sabe o que é, tem um valor simbólico, intrínseco a esse nome, né? Eu acho que isso foi uma cochilada do diretor. Ele podia ter falado, ter posto que ele tinha feito arquitetura na Alemanha, já estava bom. Então, eu acho que essa questão, ela mancha um pouco o filme, porque, de fato,
você vai fazer as contas, inclusive, né, não dá muito certo. Agora, eu percebo que intuo que tem uma relação entre brutalismo e a vida do personagem, né? A vida do personagem é uma vida bruta, é uma vida dura como concreto, que tem fissuras como tem o concreto, e que para você como é que chama? Tampar essas fissuras, você precisa de uma massa, você precisa de alguma coisa que possa ajustar essas fissuras, né? Então, eu vi muito o filme pegando essa angústia do personagem, que ele também não sabe lidar com essa angústia, não sabe o que fazer com essa angústia, e eu acho que o brutalismo é uma imagem simbólica da brutalidade que foi feito com ele, com os seus familiares, com os judeus na Segunda Guerra, e que, bom, você tem que lidar com isso que está dentro de você, né? Está dentro de você essa brutalidade que foi feita. Então, eu vejo muito por esse lado, assim, da angústia dele, que ele vai ficando cada dia mais preso de uma, dentro de si mesmo. A mulher dele até fala, naquela cena do andaime, um pouco depois ela fala, quando ela escreve para a filha em Israel, ela diz, ele fechou uma porta, ele está dentro dessa porta e eu não tenho esta chave, né? Então, para não me alongar muito, eu queria dizer isso, eu acho que tem uma relação entre o tema da brutalidade e a brutalidade que eles viveram, os dois, a mulher e ele, e da qual você não consegue sair, da qual você não resolve, né, a questão. Acho que o estupro é desnecessário, eu acho que ali é assim, arranjos cinematográficos para dar um fim naquele troço, entendeu? Não me agrada, porque eu acho que ele podia se valer de outras coisas. Quanto a ser cumprido, o filme, fiquei pensando, dá para encurtar esse filme, mas cortando aonde? Não sei. Não sei. Não me pesou as 3 horas. Eu vi no computador, eu tenho prática de ver filme no computador. Eu acho que o computador traz uma. O cinema tem também um valor de estar no escuro, é um programa, você vai lá, você se dedica àquilo, mas eu acho que o computador me traz, primeiro que uma definição muito boa, né? Nas telas, hoje em dia, tem uma definição muito boa, depois te traz uma intimidade com o filme muito grande. Você e aquele filme ali bem pertinho de você, né? Me agradou muito a fotografia. Eu acho que o cara é craque mesmo nessa fotografia. Os claros e escuros que ele usa, as retículas que de vez em quando aparecem. E a música, eu vejo filme com fone, então a música me entra, né? E eu gostei muito. Achei de fato que a eles ganharem fotografia e música, perfeito. E bom, e o cara é um grande ator, né? É um grande ator. Ele fica com aquela cara de angústia o tempo inteiro que você vai percebendo que ele tá destruído por dentro, né? Ele está destruído, ele não consegue largar o vício. Ele conta para a mulher que no barco deram para ele quando ele bateu a cara, né? Quando ele pulou do trem. Ele bateu a cara e que no barco deram para ele isso para aliviar a dor. É uma coisa que os opiáceos fazem. Eu tive um grande conhecido que foi viciado em heroína e ele dizia: a heroína é o contrário de dor de dente, né? É assim, a dor de dente é uma coisa horrorosa e a heroína é o contrário disso. Então, quando ele dá heroína para, eu suponho que seja heroína, dá heroína para a mulher, é nessa vontade de tirar a dor dela e ele não tendo outro meio, né? Então, não acho que ele seja um drogado, acho que tem a ver com esse momento da vida dele, essa angústia, esse desespero, essa coisa que você não, não resolve, né? Acho que é simbólico quando ele usa aquela coisa
de fazer. Claro que não tem nada a ver com o cliente, claro que não tem nada a ver com. Até porque a demanda do cliente era outra coisa, não eram as salas pequenas, eram salas de concerto, salas de interpretação, sala de teatro e tal, que é o contrário do que ele entende e faz, né? Então, eu acho que ali foi. Quando ele vai desenvolvendo o projeto, que para mim é um projeto que não tem nada a ver com o que foi demandado, ele vai falando dessa angústia dele. Pronto, eu paro por aqui. Muito bom, legal. Carlos, vamos lá. Vamos lá. Então, desculpa a nossa falha. Vamos de novo. Primeiro, eu assisti uma vez só, não retornei, então tentando lembrar alguma coisinha, né? Primeiro, assim que acabou o filme, minha mulher perguntou: não tinha engenheiro? Ainda bem que o Ricardo explicou. Então, existem outras coisas na obra que me deixam estranho. Por exemplo, o que aconteceu com a Elizabeth de 45 a 47, ou 48, sei lá. Quer dizer, era tão difícil assim sair de um campo de concentração já libertado e ir para uma América? Isso, para mim, pelo menos, não ficou claro. Bom, isso daí passa. Outra coisa que me chamou muito a atenção, e a Tuta apontou muito bem, são esses pequenos veios no concreto, né, que por onde passa o que não deve, e aí a gente vê o sujeito que nasce como herói e que, com o tempo, vai tendo algumas características de vilão, à medida que ele se droga, à medida que ele sofre, enfim, à medida que ele é brutalizado, né? E E o que me parece nessa cena de brutalismo, que eu acho desnecessária, bem como a droga, é que talvez seja uma referência ao próprio teorema do Fellini, quando existe um personagem que vai penetrando em todos os outros para assimilar o que eles têm, Pasolini, não é do e nesse Fellini, é do caso, Pasolini. do Pasolini, perdão. Pasolini. Boa, boa. Pasolini. Pasolini, desculpa. E E nesse momento daí ele absorve toda aquela arte que ele tanto admira e que o outro tem, né? E finalmente, o Brutalista, para mim, é um título bastante comercial, né? Que reflete o. Porque brutalismo vem de bru, que significa não brutal, mas significa cru. Então é um título extremamente comercial para um filme que, para o meu gosto, vale muito a pena. Obrigado. Valeu. Muito bom. David, Oi, pessoal. Deixa eu baixar aqui a mão. Então, eu anotei algumas coisas aqui, muito em cima do que eu estou pedindo, né? Uma das coisas que me tocaram muito foi a questão da imigração. Eu sou imigrante. Eu vim órfão de mãe para o Brasil com 5 anos de idade. E, e quando eu vejo aquela cena em que ele fala para a mulher: aqui ninguém gosta da gente. Isso eu ouvi muitas vezes. Eu sofri esse tipo de xenofobia, Uhum. especialmente quando eu morava em Manaus. Não que eu não tenha feito grandes amizades em Manaus e amigos, mas eu ouvi também de pessoas esse tipo de xenofobia. Então, o imigrante, ele está sempre busca estar com a guarda levantada, porque não tem hora para vir o ataque xenofóbico, a negação, você não é daqui e tal, né? interessante. Então, eu acho que isso foi retratado em vários momentos, de uma maneira até sublinhada, digamos assim, para que isso fosse É. colocado. Uma outra questão que eu queria falar também seria o seguinte: o ator ele tem uma capacidade de microginástica
de fisionomia que é incomum. Impressionante. É impressionante. Faz pequenos movimentos, mas assim, no momento exato, e ele fala com o rosto. E isso é uma das características dele que eu achei muito interessante. Ah, ainda nessa questão da imigração, acho que foi o Carlos, alguém falou sobre a dificuldade do imigrante, por exemplo, sair da Europa e vir para os Estados Unidos. Bom, eu tenho um amigo aí de São Paulo, colega da FAO, o Vitor Nozek. Ele também saiu da FAO para fazer teatro e atividades congêneres, né? Então, o pai dele, quando começou a guerra, ele morava na Polônia. Então, ele atravessou para a União Soviética e foi trabalhar na construção de moldes para blocos de motores, para caminhões, para tanques, enfim, para combater as forças nazistas. E ficou lá, inclusive a fábrica onde ele estava foi atacada, ele se feriu, teve que passar meses num hospital, e até hoje ele está com 100 anos, 101 anos. Forte, falante, uma pessoa impressionante. E com partículas de resíduos de tiros. Incrível. Loucura. Então, quando ele voltou para a Polônia, infelizmente a mãe, as irmãs e irmãos tinham sido levados para os campos e foram mortos. E ele ficou realmente desesperado quando veio essa situação. Ele conheceu uma mulher lá, eles se uniram, né? E então um parente, um primo que estava no Brasil, disse: "Olha, vem para o Brasil, aqui é uma terra boa, aqui as pessoas são boas." Então ele desceu para a França, teve que ficar um ano na França até conseguir um visto. E nesse processo, o Vitor, que é o meu amigo, ele nasceu na França e no processo de vir para o Brasil se tornou-se um apátrida, levou muito tempo para conseguir a cidadania. Então, os processos pelos quais os imigrantes passam, e nesse caso específico dessa época, muito cruéis, é muito difícil. Você precisa de dinheiro para se locomover. Se você não tem o dinheiro, é muito complicado. Para ganhar dinheiro é difícil num pós-guerra, né? E, Então, David, às vezes para conseguir documento para viajar. o menino ficou apátrida, ele ficou sem documentos. Então, é complexo. E o Brasil, essa Eu vi, questão tem uma tem pessoa que eu conheço. as sombras. Tem uma pessoa que eu conheço que me mostrou um passaporte brasileiro de apátrida e que tem um passaporte amarelo, que é um documento que ele pode viajar, mas ele não tinha pátria, né, também. Então, essa dificuldade é muito grande, né? Para fazer assim, um comentário sobre a cena da brutalidade que ele sofre, é como se o homem endinheirado que estava contratando tivesse realmente inveja diante da. É evidente que ele compreendia que com todo aquele dinheiro ele jamais teria uma compreensão daquele processo, daquela capacidade artística, daquela capacidade de visão. Ele jamais teria. E a agressão dele é no sentido da própria impotência que ele tem em relação a ter esse conhecimento, essa visão de mundo. Eu acho que isso também passa, né? E tem uma outra coisa que permeia, assim, eu não sei se alguém aqui já leu a Ayn Rand. Ela escreveu The Watershed, que é a nascente. Ela é uma crítica do comunismo soviético, ela é dos anos 50, ela escreveu em 57, se não me engano. Tem duas obras dela. Um é Atlas Shroud, ou seja, Atlas encolheu os ombros, é uma obra enorme, tem
mil e poucas páginas, e esse outro do Watershed. O Watershed é baseado, eu tenho a impressão que é baseado na vida do Frank Lloyd Wright, que tem muitas semelhanças, embora a obra seja mais nessa questão do objetivismo, que é a filosofia que ela defende, né? Em que as pessoas de decisão devem ser aquelas que objetivamente resolvem as coisas, né? E, enfim, é mais ou menos. Então, esse filme tem a impressão que houve alguma leitura por parte dos que escreveram o roteiro, porque há umas semelhanças amplas que eu senti assim, né? Legal. Ah, e para finalizar, a questão da É. tela grande e do celular. Pois Aham. para complementar aquilo que eu falei sobre os processos técnicos, há que lembrar também o seguinte: hoje as pessoas assistem filmes, principalmente no computador, na televisão em casa ou no celular. Não há nada de errado nisso. O que o Wagner colocou sobre o som é fundamental. Quer dizer, eu, quando eu assisto filme no computador, eu uso um fone grandão que eu tenho que dá assim, um som Ah, melhor, mas que ainda assim não é o ideal. Mas o sistema digital ele te permite migrar através desses sistemas, né? E você só vai assistir um filme numa tela grande, ah, num festival de cinema, uma coisa mais expressiva, assim, ou eventualmente, se você for no cinema, que seja bom, né? Então, eu lembro que eu estive no Sesc para assistir o filme que a gente tinha feito, né? E eu fiquei lá no gargarejo para olhar, para ver se realmente a imagem tinha resolução boa. Assim, porque depois que a imagem a grande parte das imagens tinha sido feita com celular. Então, depois da pós-produção, a pós-produção, hoje, filmar é uma parte só. A pós-produção tem uma presença tão grande, tão imensa no processo de produção da imagem, que a gente não sabe o que vai acontecer naquela tela. Então, quando era uma tela gigantesca, eu fiquei quase no gargarejo olhando assim, para ter certeza que aquilo tinha ficado bom e tal. Então, essa questão do acesso aos vários modelos, eu acho que é importante. Eu assisti uma parte do Brutalista aqui, depois eu descobri um jeito de mandar para a Smart TV, e aí eu assisti o resto na tela uma tela grande, maior. na Muito tela bom. maior. Bom, gente, eu vou dizer uma coisa, esse filme me impactou muito, né? Tocou em pontos da minha vida também, eu acho que isso é importante, né? E realmente ele mereceu o Oscar, realmente mereceu o Oscar. Legal. Foi assim, Muito a bom. coisa que mais eu achei que ótimo que ele ganhou o Oscar. Muito bom. Muito obrigado. Legal, David, legal. Maria Eugênia. Não preparei nada, mas vou comentar É, alguma coisa. Infelizmente, eu vou aham, ter que ir embora daqui a pouquinho, que amanhã eu tenho que tá. acordar às 5 da manhã. Mas Tá. eu vou mais na linha do David e da Tuta. Eu acho que o filme não é um filme sobre arquitetura, é um filme sobre imigração e é um filme sobre o trauma do nazismo. Eu acho que é interessante que o começo mesmo, quando ele chega e vê aquela estátua da liberdade fora da posição desejada, não desejada, mas da posição comum que a gente está acostumado a ver, né? Quer dizer, ele está chegando na América, ele está chegando nesse mundo prometido, só que não vai ser nada exatamente como ele imaginou. Tudo vai ser um pouco diferente, né? Ele vai passar por todos esse. Eu acho que ele sobre o que o Ricardo falou, é uma ficção. Então, ele pode ter saído de um campo de concentração, então ele não era uma pessoa conhecida e chegou lá bem recebido pelos arquitetos, pelo clube de arquitetura. Ele era um desconhecido que chegou num porão de navio. E todo o trauma que ele carrega nele não sai, né? O filme todo ele está lutando contra aquilo. E eu acho que aquela obra que ele faz não tem nada a ver com centro de vivência. É um expurgo de todo
aquele horror que ele tem dentro dele. Ele faz um campo de concentração, né? Ele faz aquela parte meio que se a gente vê quando vai visitar o campo de concentração, aquela parte meio brutal, meio indústria, né? Não é um campo de vivência, mas ele precisa fazer aquilo. Eu acho que ele aguenta o estupro, ele aguenta tanto absurdo, tanta humilhação, em parte porque ele precisa fazer aquilo, né? Ele precisa tirar aquilo de dentro dele. E, e o Van Buren, ele não entende nada de arquitetura, né? Você vê que ele detestou aquela biblioteca super bonita, É, mas quando as pessoas mais entendidas ou da moda ou é, importantes acharam legal, ele achou legal. E é, daí o cara faz um projeto, ele não está nem aí que é um centro de vivência ou não. É um uso, né, do valor do outro. E eu acho que aquela cena horrorosa, que talvez pudesse ter sido evitada, é uma maneira de mostrar claramente o que ele veio fazendo o filme todo, que é humilhar, que é usar, é, é usar mesmo como objeto, né, o arquiteto, o artista ou a pessoa que está na mão dele com o poder que ele tem, né? é, é, Então, ele é um mecenas entre aspas, né? Ele quer aquela obra, ele de vez em quando é legal, de vez em quando ele não é legal, mas você vê que o tempo todo o filho dele está ali traduzindo, talvez em palavras, o que o pai não fala, porque o pai quer dar é, uma de bacana, né? Quer dar uma de uma é, pessoa fina. Mas ele está o tempo todo mostrando que ele não é benquisto, que ele é humilhado, que todo mundo só tolera. Claro, ele entra também em momentos de violência, né, de irracionalidade, mas eu acho que é sempre essa carga toda que ele leva o filme todo, né? Eu acho que é o nazismo, a imigração, o deslocamento, é o fato de estar num lugar em que ele não se sente verdadeiro, que ele não se sente recebido, que ele não se sente acolhido. Então, o filme é todo muito bruto também, né? Ele tem muito corte, ele tem muita frieza, muita escuridão, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o sentimento dele. Eu acho que por acaso pegaram aí o Arquiteto e Bauhaus, mas eu acho que o lance mesmo, para mim, é um filme sobre o sofrimento da guerra, do campo de concentração, da humilhação, da imigração, de estar num lugar em que não, você procura que seja seu, mas você não é aceito. Quer dizer, ele não é aceito na casa do primo, porque a mulher, o primo está bem adaptado, mas a mulher do primo é a típica americana. E quando ele vem, ele traz aquela carga de cultura, de abraço, de beber junto, de dançar, que faz mal para ela, né? Não é uma coisa que ela aceita, não é uma coisa que é a típica americana. Então, ela precisa afastar aquela influência. Enfim, ele não é aceito mesmo, eles não são aceitos mesmo, essa que é a verdade, que eu acho que é o que o David falou. Quantas vezes as pessoas não é, passam por... E ele passa por isso o filme todo. No final, a gente vê que, passado um hiato, ele acabou sendo respeitado, né, nos Estados Unidos, está lá na Bienal, mas eu acho que a carga de sofrimento do filme é tão bem traduzida pela música, pela imagem, pelos cortes do filme. Eu acho que ele passa toda aquela opressão, me tocou muito, na verdade. É só isso. Obrigada. muito bom, legal, muito bom. Tuta, Ué, não era o Ari? Não, enfim, eu quero ficou dizer, você. É, eu fiquei pensando, por que que eles usaram o recurso do estupro? E eu fiquei pensando que o que se fala de uma relação sexual muitas vezes é assim, que você possui o outro, é, né? Então, também eu posso interpretar que ele, é, já que ele não consegue ser tão brilhante quanto o outro, e na verdade não é isso que ele quer. É assim, ele mesmo com dinheiro não é capaz de fazer o que o outro faz. Então, ele possui o outro, como é, uma maneira de escravizar e de tê-lo, né? Uhum. Então, eu acho que o estupro, estou pensando isso agora, faz sentido, que eu achava que não fazia, mas acho que faz sentido por isso, porque é uma maneira dele possui. capturar com mais vigor o que o outro faz, né? E eu acho que, sei lá, a angústia dele, eu acho que é a mais, enfim, é o tom do filme, né?
Sim, e uma outra coisa que eu também pensei também é uma crítica ao sonho americano, né? Da imigração, de ir para esse país onde tudo acontecerá, tudo será bacana, e na verdade é uma crítica forte ao sonho, né? De ir para enfim, ir para um lugar onde tudo acontecerá. Mentira, né? Tudo acontecerá para quem está lá dentro, para quem é de lá, para quem é de fora, não, não, senhor, não vem aqui, não. Pronto. Muito bom. Ari? Eu queria ser o último a falar para encerrar. Então vai. Espero que ninguém mais se inscreva. Estão proibidas as inscrições. Já escreveu, olha lá. O David já está Ah, escrito. bom, vou falar de qualquer jeito. A primeira coisa é o seguinte: o David matou a charada. Porque se o filme, a pós-produção é toda feita em digital, tanto faz como você filmou, porque aquilo vai ser transcrito para um digital. Então, esse negócio é fetiche mesmo. Quer dizer, o cara captou a imagem e depois isso vai ser mexido tanto que não interessa como foi filmado. A segunda coisa, o Carlos falou de pontas soltas. O filme tem milhares de pontas soltas. Por exemplo, algumas que eu notei lá e não entendi por quê. Quer dizer, a tal da Zófia, no começo ela não falava, ela ficou tão chocada que ela não falava nada. De repente ela sai falando normalmente, ninguém explica por que ela não falou. E a mesma coisa, um montão de coisa que acontece no filme que ele não explica e de repente mudou, acontece outra coisa. E para finalizar, foi engraçado. Eu fui assistir esse filme porque a Rosa estava viajando. Eu falei, ela não vai querer assistir, eu vou assistir, não tenho nada a fazer. E eu fiquei impactado pelo filme. Eu achei o filme sensacional e não entendia por quê. Por isso que eu trouxe para debate aqui, porque eu fiquei fascinado e não conseguia sacar qual é a mensagem, é uma, várias. E eu fico contente que muita gente também achou isso, né? Quer dizer, os links com a realidade são muito poucos, como o Ricardo demonstrou, mas o filme tem alguma coisa que prende, né? A Rosa mesmo, que não gosta de filme longo, assistiu às 4 horas sem pestanejar. Muita gente aconteceu isso. Passou rápido o filme, né? Então, acho que ninguém conseguiu explicar e continua esse mistério. Quer dizer, o filme, por que agradou tanto? Continuo sem saber. É isso. Obrigado a todos pela Ari, colaboração. posso dar um palpite? Porque eu acho que ele Sim, foi um bom contador de história, entendeu? Ele sim, foi um sem bom dúvida. contador. Ele foi Deixou bom Sem pontas contador. dúvida. abertas, mas são pontas que não interferem no cerne do coisa, eu acho. E aí eu acho que é isso. Desculpe, Peninha, eu Vai passei na sua. preenchendo. Não, agora, tranquilo, tranquilo. Vamos lá, David. Eu achei o intervalo muito longo. Muito bom. É, Eu desconecte. estava com a Lúcia lá e tinham 3 pessoas, eu e a Lúcia mais uma pessoa. Teve intervalo, quando voltamos só estava eu e ela, não tinha mais ninguém. Pois é. Não, eu queria fazer apenas um detalhezinho, né? É assim, não esquecer que ele é um imigrante judeu, deve ter saído de um campo de concentração, que seja a ficção, né? E ele chega nesse paraíso, nesse sonho americano que alguém falou agora, que muito acertadamente, e ele não tem onde ficar, ele fica errante. Ele mora num lugar com o primo, aí não dá certo com a mulher do primo, que ainda acusa ele de querer dar em cima dela, daí ele vai para um abrigo, daí o cara chama ele para morar lá numa casa que ele tem lá, e depois expulsa. É uma coisa assim horrorosa nesse sentido, embora ele tenha
conseguido sair lá daquela situação na Europa, ele chega nos Estados Unidos e entra noutra que, de certa forma, é semelhante, tem semelhanças, né? Então, eu fiquei assim, pensando nisso, né? Como é que esse personagem, como essa pessoa vai reagir numa situação dessa? É uma soma de dificuldades, é, quase que intransponíveis. O que chega naquela pergunta que o empresário lá, o Ricardo lá diz assim, mas como é que um homem como você está numa, é, com uma pá recolhendo carvão, né? Então, essa coisa intangível que está acontecendo é assustador. E tudo isso está acontecendo no momento em que estão expulsando imigrantes dos Estados Unidos, o que está criando uma situação tão complexa dentro dos próprios Estados Unidos, que por exemplo, no México caiu o bruto da economia em uns 18%, porque o dinheiro que os imigrantes mandam para o México é significativo, e nos Estados Unidos não tem quem colha frutas. Agora estão querendo fazer uma lei que permite crianças de 15 anos ou 14 anos possam colher frutas até às 9 da noite. Então, olha essa situação que está acontecendo. Quer dizer, nós estamos num momento de intranquilidade muito grande. E o filme, ele reforça essa intranquilidade. Ele nos traz, assim, esse desenho que é uma espécie de um espelho do que está acontecendo também. David, eu queria até lembrar que, mesmo hoje em dia, mesmo antes desse horror que está acontecendo agora, a gente sabe como os imigrantes muitas vezes saem dos seus países e são engenheiros, são arquitetos, são advogados e vão trabalhar de pedreiro. Esse É. pessoal que saiu da Venezuela, quantas reportagens que saíram no estado de São Paulo? Na A África, pessoa é saindo médica e vai da vender África, coisa na formação. rua. Né? Então, os imigrantes muitas vezes estão sujeitos a essa desvalorização mesmo, né? Às vezes você tem até imigrantes internos, pessoal que vem do Nordeste e por alguma razão não consegue ou encontrar uma pessoa, ou, enfim, alguma coisa acontece e eles ficam na rua. Eu É. conheci gente que fazia, sabe aquelas mulheres que vendiam Zona Azul, né? E era uma pessoa dessa, super bem formada, mas estava vendendo Zona Azul. Porque conseguir um emprego não é meramente chegar e pedir um emprego, você tem que ter uma pequena rede para poder Ah, manipular a cidade, para poder circular por ela. Se você não tiver essa pequena rede, você não é nada. uhum, é. Gente, eu acho que eu já falei Ok, demais. Muito tá obrigado. bom, foi ótimo, muito bom. Ok, gente. Excelente. Parabéns a todos. Eu Ok, gostei muito, valeu. essa reunião foi maravilhosa. Foi muito bom Maravilhosa. mesmo. Tempo, Filme foi dissecado. Foi muito Filme bom. muito Parabéns bom. pelo debate, foi muito bom, muito bom. Muito, Foi muito muito bom. bom. Valeu. Valeu, Ari. Parabéns, Ari. Boa. Tchau, Obrigado a gente. Boa todos aí. por contribuir. Valeu, Ari. Obrigado aí Bom. Muito bom, Ari. Valeu pela organizar Ari, aí. presença. Opa, tem na semana que vem vai ter alguma coisa também, né? Que eu agora, para variar, não me preparei, mas deixa eu ver aqui, peraí. Ari, enquanto o Wagner procura, Ah, Ari, já achei. só corroboro o que eu já falei, você põe outras pessoas para falar. É. É Muito porque eu bom. não sei nada, eu só sei que nada sei. E eu quero dizer uma outra coisa para você. Você não é o primeiro que apresenta filme aqui. Eu já apresentei um filme. Já, é verdade. É. Parece que está Foi estruturando O David mas também, o David lembro de também. você já está. Bom, Fênix, Eu tenho um trabalho para apresentar, tem não o sei trabalho. quando, É isso que é aí. analisar um filme em É, que eu trabalhei, participei, longa-metragem é e isso tal. aí. Estou vendo como é que eu vou É, estruturar isso para isso. que É seja mesmo, viável. Matuta apresentou. Bom, Fênix, Aquele Fênix, filme Fênix, foi isso maravilhoso. mesmo, isso É, mesmo. verdade. É isso mesmo. Bom, Esqueceu, gente, Ari? Ai, semana que gente, eu tenho vem, que. nós vamos ter a Angélica Castro, que é uma amiga minha lá da Colômbia, e que vai falar sobre San Martín de los Llanos. E daí é um povo de folclore e tradição. Então vai ser isso.
Tá bom? Beleza. Legal. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa Obrigado. noite, tudo de bom. Ô, Wagner, espera um minutinho, por gentileza, na linha, Wagner. Fala. Não, é só com você. Eu queria saber quando é que ficou a minha das mulheres surrealistas, então. A sua ficou no dia 12 de maio. 2 de maio, tá bom, combinado. É. Perfeito, Falou? tá ok. Tá bom. Tchau, Boa noite. gente. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Boa noite. Tchau.